Estamos na página de número 45, capítulo de número 5 das nossas lições, Fundamentos da Psicologia e do Aconselhamento. No capítulo 5, o aconselhamento cristão e suas singularidades. São vários os benefícios do aconselhamento. Haja vista que realmente uma pessoa pode ser totalmente transformada por meio deste importante processo. O processo de aconselhamento, ele tem o poder de transformar pessoas, transformar vidas. Todavia, a figura do conselheiro é primordial para que o aconselhado receba o apoio necessário e consiga alavancar a sua vida, rompendo com fatores que o fazem sofrer. Então, neste capítulo, ou nesta próxima aula, nos próximos vídeos, vamos fazer essa abordagem das singularidades do aconselhamento cristão. Aconselhamento cristão. E, de acordo com Alexandre Júnior, a palavra grega noutésia, do verbo nouteteio, está ligada a vários termos, como, por exemplo, instruir, encorajar, avisar, acalmar, amansar, advertir, admoestar, exortar e corrigir. Todas estas se resumem em uma só palavra, que é a palavra, evidentemente, aconselhar. Então, aconselhar é acalmar, é avisar, é amansar, é instruir e assim sucessivamente as palavras que nós citamos. Percebe-se, portanto, a amplitude e a profundidade que revelam o processo de aconselhamento. Se fosse investido tempo nesta obra, no caso, neste livro que a gente está usando, para dissecar cada palavra ou cada verbo que nós citamos há poucos instantes, para que se conseguisse expressar o significado do aconselhamento, certamente esta aula ou esta obra não comporiam só neste volume a amplitude do que significa aconselhamento. E eu vou aconselhar vocês, perdoa o trocadilho, a que leiam com atenção toda a página 46, a página 47, até chegarmos aqui na página de número 48, a singularidade do aconselhamento cristão. Gary Collins, na magna obra Aconselhamento Cristão, edição século XXI, relata que certa feita foi interpelado por um grupo de capelães que afirmava que não havia no aconselhamento cristão nada que o diferenciasse dos demais tipos de aconselhamento. Observe. Collins, então, demonstrou que, embora os cristãos conselheiros façam usos de recursos e técnicas utilizados por não cristãos, há fatores que tornam o aconselhamento cristão e o próprio processo de aconselhamento singulares. Então, esta singularidade reside em 4 fatores bem interessantes, o aconselhamento cristão, no caso. Quais são elas, as singularidades? Hipóteses singulares, objetivos singulares, métodos singulares e características singulares do conselheiro. Hipóteses singulares, o que seria? Com toda certeza, o conselheiro tem uma visão e opinião sobre o assunto que está sendo apresentado pelo aconselhado. Não há neutralidade ou isenção absolutas. A vantagem sobre os conselheiros cristãos frente aos incrédulos, haja vista que os conselheiros cristãos, ainda que possam ter posicionamentos teológicos diferentes sobre determinados aspectos, são defensores de princípios ligados à natureza de Deus, do pecado, ao perdão, à Bíblia Sagrada, dentre outros. Observe essa singularidade do aconselhamento, do conselheiro cristão. Está afirmado nesses princípios. O que ele tem de Deus, o que ele entende de pecado, do perdão, da Bíblia e assim por diante. Certo? Objetivos singulares, página 49. Quando alguém busca ajuda profissional,
ele se depara com um especialista que se propõe a desenvolver recursos e técnicas para o manejo desse paciente, promovendo a sua melhora. Isto se dá permitindo o autoconhecimento, a manifestação das emoções de forma acompanhada, mudanças de padrões de comportamento, dentre outros. Todavia, Collins demonstra o seguinte, na página 49. O conselheiro cristão, ele vai mais longe. Ele procura estimular o crescimento espiritual do aconselhando e encorajar a confissão de pecados para recebimento do perdão divino. Tem gente com traumas porque não se sente perdoado. Entendeu aonde vai funcionar o conselheiro com os padrões cristãos? Além disso, ajudar a moldar padrões, atitudes, valores e estilo de vida cristãos, apresenta a mensagem do Evangelho, encoraja o aconselhando a entregar sua vida a Jesus e estimula-o a desenvolver valores e padrões de condutas baseados nos escritos da Bíblia, em vez de viver de acordo com as regras relativistas do humanismo. Então, nesse ponto, nós entendemos que o conselheiro cristão, ele está cuidando de alguém destruído, arrasado emocionalmente falando, com seus diversos problemas, e vai fazer o esforço específico para levar essa pessoa até Jesus. Não só as respostas que essa pessoa precisa, mas levar essa pessoa até Jesus. Esse é o caso. Métodos singulares. A despeito dos variados métodos existentes, todos têm como objetivo ajudar o ser humano a corrigir distorções e interpretações errôneas sobre a vida e sobre o mundo, desenvolver habilidades novas, melhorar a autoestima e reconhecer o próprio valor. Todos esses fatores têm um único objetivo, claro, ajudar a pessoa. As técnicas utilizadas pelos profissionais são úteis e válidas, sendo utilizadas por conselheiros não cristãos e cristãos. A singularidade aqui está no fato de que o conselheiro cristão, ele lança mão do poderoso recurso da oração e da maestria da palavra de Deus, agindo como ferramenta de confronto, consolo e motivação para o enfrentamento das realidades da vida. Características singulares do conselheiro. Collins demonstra que todo aquele que se propõe a aconselhar deva antes fazer 4 perguntas. Qual é o problema? Será que devo intervir e tentar ajudar? O que eu poderia fazer para ajudar? Será que existe alguém mais qualificado para atuar nesse caso? Então, nesse sentido, Jesus é o padrão a ser seguido. Página 50 estou. O conselheiro por excelência. Ele usava diferentes técnicas de aconselhamento para alcançar os mais diversos tipos de personalidades. E finalmente, na página 51, temos aqui uma questão para reflexão, gosto sempre de frisar isto, no sentido de provocação, no bom sentido, claro, né? Por que o conselheiro cristão e a conselheira cristã devem seguir o modelo de Jesus e depender sempre do Espírito Santo? Argumente, pense aí comigo, para chegarmos a uma resposta acerca desse pormenor, dessa questão de reflexão. Vai ser muito importante para nós. Finalmente, página 53, estamos iniciando aqui a unidade de número 3, o conselheiro. Indubitavelmente, a pessoa do conselheiro tem uma força e uma representatividade significativa para que um processo de aconselhamento ele ocorra. Ele precisa ter habilidades desenvolvidas e também características pessoais que, se negligenciadas, podem comprometer toda a relação de ajuda. Então, portanto, compreender e analisar os fatores que permeiam a vida
e a formação do conselheiro são fundamentais. E eu fico pensando o seguinte, como é importante a posição e tem mais, a existência de conselheiros cristãos preparados nos arraiais evangélicos para atender as mais diversas dificuldades, as mais diversas pessoas que se apresentam com muitas e muitas dificuldades, seus traumas, seus dissabores e assim sucessivamente. Então, a presença de um conselheiro qualificado, preparado, engajado na questão de aconselhar é de suma importância. Estamos aqui no capítulo de número 1, página 55, então, o conselheiro. O ato de aconselhar um ser humano em sofrimento ou que precisa de suporte para a tomada de uma importante decisão é um privilégio e um ministério, que ao mesmo tempo requer que do conselheiro habilidade e preparo para esta nobre função, sendo que para isto precisa desenvolver características muito importantes, a fim de que não caia em descrédito no seu labor de conselheiro. É muito importante isso. Quem pode atuar como conselheiro? É uma pergunta importante até inclusive. Esta é uma pergunta que muitos fazem. Pode aconselhar quem tem mais anos de vida? Você jovem pode aconselhar um idoso? Uma pessoa jovem pode ser conselheira? Um leigo pode ajudar neste ministério ou é uma tarefa pastoral apenas? Será que somente pastores podem ser conselheiros? Estas e outras questões permeiam a mente de pessoas que não estão na obra de Deus e ficam em dúvida se podem, devem ou não atuar no aconselhamento, ainda que no dia a dia acabem por fazê-lo. Então, na visão de Lopes, o erudito, ele diz o seguinte, abre aspas para essa página 55. O ministério do aconselhamento é uma função legítima do pastor, mas também pode ser exercido por pessoas que lidam habitualmente com problemas humanos, psicólogos, assistentes sociais, líderes religiosos, professores e outros, ou aqueles que possuem um mínimo de conhecimento sobre a personalidade, sentimentos e emoções humanas. Pessoas bem ajustadas, de uma personalidade equilibrada, pessoas, sobretudo, espirituais e de bom testemunho. Então, respondendo à pergunta ali, se qualquer pessoa, mais jovem ou não, pastor ou não, pode ser conselheiro, então a resposta é sim, pode ser conselheiro, sem nenhum problema. Página 57, características do conselheiro. Há várias características que precisam estar presentes na vida do conselheiro. Caso contrário, o ministério do aconselhamento ficará comprometido. Dentre as várias características, Lopes ele considera que o conselheiro deve ter habilidades para aconselhar, maturidade espiritual, ter amor e interesse pelas pessoas, ter bom caráter, ser autêntico, ser honesto, franco e sensível, ter equilíbrio emocional e deve conhecer a si mesmo. E o que é mais importante, saber guardar sigilo. Porque geralmente o aconselhando, ele vai abrir seu coração. Ele vai trazer, por assim dizer, segredos. E o sigilo, nesse sentido, é muito importante, acompanhado da maturidade. Características espirituais do conselheiro, página 59. Espera-se que o conselheiro cristão entenda a importância e a necessidade da manutenção das virtudes espirituais, haja vista que elas são fundamentais à sua vida e para que exerça um ministério frutífero de ajuda e orientação ao próximo. Quando o conselheiro exercita disciplinas espirituais, cresce em sabedoria e graça, tendo seus ouvidos afinados para entender as diretrizes do Espírito Santo para cada ocasião
em que ele vai enfrentar. Observe o que esse erudito chamado Smith, ele diz aqui na página 60. O conselheiro bíblico precisa, é claro, ter nascido de novo, pois como um conselheiro poderia usar corretamente a palavra de Deus, seu Espírito Santo não residir nele. E como um conselheiro pode encorajar outros a mudar sua conduta e crescer em seu relacionamento com o Senhor, se ele mesmo não for um modelo do poder transformador do Evangelho? Então isso é muito necessário para todo aquele que deseja ser um conselheiro.